O passado é tão frágil quanto asas de borboleta ou um castelo de cartas. Olá, eu sou a Bianca. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e eu trouxe uma convidada muito especial, a Bianca também. Sabia que ia chegar nesse loop. Esse dia ia chegar. E agora eu quero contar pra vocês um pouquinho da relação da Bianca com os livros. Quando eu te conheci, você não gostava de ler? Não, foi por causa de você. Oh, que fofo. E assim, gente, ela me supera, porque assim, eu tô lendo um livro, ela tá lendo 3. Então assim, eu li 20 livros esse ano, ela leu 70. É nesse nível de leitura, tipo, é hard os negócios dela. E nada mais justo do que trazê-la aqui pra resenhar um dos meus autores favoritos da vida, que é o mestre Stephen King. Na verdade, a gente tá fazendo um vídeo dos o melhor livro do ano. E eu escolhi esse livro aqui, Novembro de 63. E eu perguntei pra ela, foi o seu melhor livro também? Porque se não foi, agora vai ter que ser, porque ela faz parte do vídeo. E antes de começar, eu queria contar um pouquinho sobre o meu relacionamento com o mestre Stephen King. Todos os booktubers que existem nesse universo aqui já leram alguma coisa sobre Stephen King ou são muito fãs, e todo mundo sempre falava alguma coisa a respeito dele. E eu falei, não, eu preciso começar. Só que o Stephen King tem aquela fama de ser o mestre do horror. E eu era um pouco assim receosa, né? Eu não vou ficar lendo coisa de horror. Só que eu descobri que ele tem livros que não são necessariamente de terror. E um deles é esse daqui, Novembro de 63. E aí eu comecei a ler esse livro, assim, gente, foi um caminho sem volta. Esse foi o meu primeiro livro que eu comprei do Stephen King. O meu também. E agora eu já tenho 10. Só esse ano, tá? E acho que eu tô no 4º livro. Então, assim, gente, tem muita coisa pela frente. O Rony também tá lendo Stephen King. Então, assim, gente, vocês vão ver muito Stephen King aqui nesse canal, graças a Deus. Mas eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre o autor. Vamos lá. Stephen King nasceu em 1947. Sim, gente, ele já é um senhorzinho. E ele faz aniversário pertinho do meu, dia 21 de setembro. Tanto é que esse ano teve a semana do aniversário, que comemoração de aniversário foi um surto, né? Porque a gente queria comprar, tipo... Tava muito falida, comprei vários. Todos os livros dele. E, gente, ele nasceu no estado do Maine. E quando a gente vai lendo os livros dele, a gente percebe... tudo sobre o Maine. Todas as histórias ele faz no estado do Maine, que é tipo uma homenagem à terra natal dele. Eu fui até olhando lá pra onde fica o estado do Maine. Você sabe onde fica nos Estados Unidos? Pontinha. É, tipo, quase Canadá. Eu sempre fui péssima de geografia. Eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito frio, porque tipo, é quase Canadá. E quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele abandonou ele. Tanto é que eu acho que muitas das histórias dele tem a ver muito com esse abandono, sabe? Essa questão da infância e tudo mais. O Stephen King, ele tem um viés meio de esquerda. Você já percebeu? Ateísta e tudo mais. Ele é ateísta. Mas enfim, a gente gosta. Que é ateísta, tipo assim, parece que ele coloca uma pontinha, tipo, será que Deus existe? Nunca é, Deus não existe. É sempre uma dúvida, entendeu? Nos livros. Sim. Eu acho que o que me prende nele é a forma da escrita dele, gente. É muito boa. Principalmente quando se trata de livros que envolvem criança, coisa desse tipo. Gente, é sensacional. Quando ele era criança, ele e o irmão dele escreviam contos e vendiam a 5 centavos. Sério? Não fazia ideia, velho. É que nem aquelas crianças que vendem limonada, ele vendia contos por 5 centavos. E quem comprava eram os vizinhos, o pessoal da escola dele, por dó, né? E no ensino médio ele escrevia para revistas, assim, não recebia nada por publicar seus contos nas revistas, e ele começou a pensar que a carreira de escritor poderia ser algo promissor para ele. Ele descobriu também, ali na pré-adolescência dele, que o pai dele, que tinha abandonado ele, gostava muito de H.P. Lovecraft. E a gente já tem um vídeo aqui sobre o mestre do horror também, que foi ele. E ele começou a se interessar por esse gênero, talvez, sei lá, tentar se reconectar com o pai. Ele até tentou ir atrás do pai, mas o pai ficava mudando de nome, tipo, pra não ser encontrado, que mancada. Então, eu acredito que essa forma de ficar escrevendo coisas de horror, sobrenatural, não sei se é uma forma de tentar se reconectar com o pai. Ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Nacional para Jovens Escritores, na época do ensino médio. E através desse prêmio ele recebeu uma bolsa de estudo. E ele preferiu estudar ali no estado do Maine. E ele fez como se fosse pra gente, tipo, faculdade de letras. E na faculdade de letras ele conheceu a esposa dele, que é a Tabitha Spruce, que é casada com ele, gente, desde 1971.
até hoje. Sim, ele casou só com uma mulher e se mantém firme e forte ali com ela até o dia de hoje. Ela também foi a pessoa que mais incentivou ele na carreira literária. Em 1973, ele estava escrevendo seu primeiro livro, que foi Carrie a Estranha. E ele achou uma porcaria. Amassou o começo do livro e jogou no lixo. E ela pegou do lixo, leu, falou, não, você precisa continuar. E eles estavam assim, gente, como casal, falidos. Tinha cortado o telefone, tava passando perrengue. Quando ele terminou Carrie e enviou pra uma editora, a editora quis comprar por $400 mil. E foi aí que ele decolou, assim, foi só ascensão. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro conto que compraram dele, ele vendeu por $35. E hoje, uma obra dele custa, tipo, uns 8 milhões. O cara tá rico, o cara tá muito rico. E outra coisa também é que ele escreve, gente, assim, numa velocidade, assim, ele produz muita coisa, você não consegue acompanhar. Tem muita coisa dele. E eu tava até vendo que teve um ano que a editora não queria mais publicar coisa dele, porque chegava muita coisa. E aí ele fechou o contrato com uma outra editora, com um pseudônimo. E descobriram que era ele. Um fã começou a ler, né? E descobriu, não, mas é muito parecido com o Stephen King. E descobriu que era ele. Mas o boom dele, assim, o sucesso, foi quando ele escreveu Iluminado. Porque fizeram uma adaptação pro cinema. E ele odeia essa adaptação. Mas foi aí que começou o sucesso, a ascensão dele. Tô falando demais, né? Mas assim, vocês precisam saber dos detalhes da vida dele, gente. Porque ele é muito gênio. Quem quiser, nós somos. E a partir do Iluminado, a carreira dele começou a ascender e também ele entrou pro vício das drogas. Não sei se vocês sabiam. Quem ajudou ele a sair desse vício das drogas foi, mais uma vez, a esposa dele. Então, gente, assim, ele é muito grato à esposa, tanto pelo começo da carreira, quanto pela sobriedade dele. E um resumo, assim, de todas as obras dele, eu escrevi aqui, foram mais de 100 adaptações a série, cinema, filme. Ele escreveu mais de 63 livros até o momento, não sei se isso tá atualizado, tá, gente? Mais de 200 contos. Ou seja, o cara é uma máquina. E é por isso que a gente veio falar sobre ele. Ninguém mais, ninguém menos que ninguém mais, King. ninguém menos do que King. Talvez seja por essa genialidade de King que a gente escolheu esse livro como o melhor do ano. A Abi tava falando, né, mas esse também foi meu primeiro livro de King, assim, tanto comprado quanto lido. E assim, eu também fiquei super cativada pela história. É um livro que você começa a ler e não consegue parar. Tipo assim, é o tipo de livro que você passaria madrugadas lendo, entendeu? E eu madruguei. Eu não, porque eu não tenho muito sono. Mas assim, com certeza eu madrugaria lendo Novembro de 63. E assim, King, ele tem uma peculiaridade sobre os livros que ele escreve, que assim, a maioria, pelo menos do que eu li e já fui estudar a respeito dos livros, ele sempre começa e desiste. Tipo, ele é meio sanguíneo na vida. Ele sempre começa e para. E Novembro de 63 não foi diferente. Ele começou esse livro em 1973, onde só faziam 10 anos da morte de Kennedy, né? No caso, esse livro ele fala sobre viagem no tempo, a gente já vai falar um pouco sobre enredo, mas assim, especificamente o livro fala sobre a morte de Kennedy. E ele estudou muito sobre a morte de John Kennedy pra, né, escrever esse livro. Ele começou em 73 a escrever, escreveu 15 páginas e parou, desistiu. Mas assim, ele fala, né, ele conta, enfim, vídeos, entrevistas, que ele parou porque ele achou muito complexo a viagem no tempo. E realmente, né, se você for entrando nas vertentes da viagem no tempo, tem muita coisa que pode ser explorada, porque assim, uma mudança muda toda a situação, todo o destino, enfim. Ele disse que ele ficou meio perdido a respeito disso e por isso ele resolveu parar de escrever Novembro de 63, que na época era outro nome, era um nome totalmente diferente. E eu acho que foi bom ele não ter escrito, porque essa questão da morte do John Kennedy ainda estava muito fresca, né, na mente. Exatamente. Tinha muita coisa ainda pra ser entendida, sim, digerida. E assim, gente, não querendo dar spoiler, mas assim, gente, tá na capa do livro. Não tem como. Né, que é JFK mortos a tiros, tipo uma notícia de jornal. Aí atrás tá tipo uma outra... escapado. Uma outra linha do tempo, tipo assim, JFK escapa de assassinato e primeira dama também e tal, como se fosse assim, várias vertentes, várias sim, linhas do tempo do que poderia ter acontecido. E tipo assim, a gente vê na história que também era muito recente, como a Abi disse, era muito recente até pra ele estudar a respeito. A tecnologia não era como foi depois dele ter escrito, né, na época que ele escreveu. E assim, ele ficou 30 anos com essa ideia na cabeça. Ele voltou a escrever Novembro de 63 lá pra 2003, entre 2003 e 2007. Sendo que o livro foi lançado só em 2011.
Então, assim, olha a diferença de tempo pra 73. Então eu acho que essa diferença foi o que fez esse livro ser tão bom também, pelo fato de ter muito mais coisa para estudar, muitos fatos, enfim, teorias da conspiração e, enfim, sobre a história de Kennedy mesmo. Ele mesmo fala que ele estudou muito sobre esse caso e, assim, a gente vê que a história de Kennedy não é um batelo martírio, né? Batelo... É que, tipo assim, a gente não foi a certeza de que o Oswald matou ele. Ah, é uma teoria, na verdade. Verdade. Não tem nada, assim, 100% comprovado. King, ele fala que se ateve à verdade no geral. É claro que ele mudou muitas coisas pra se encaixar no curso da história, né? Enfim, porque é um livro. Mas ele diz que, assim, tem 99% de probabilidade de essa ser a verdade da história em si. Mas assim, a gente vê que ele pegou uma teoria da conspiração, não é uma certeza. Então, por essas e outras, eu acho que ele teve que estudar muito. E ele mesmo fala que ele leu inúmeras teorias, inúmeros livros, assim, pilhas do tamanho dele, ele cita no livro. Verdade. E eu acho, e todo mundo fala, né, que é um dos livros mais bem escritos, assim, do autor, né, na questão de conteúdo, história dos Estados Unidos. E uma amiga minha, Nina, ela comentou assim, eu fiquei um pouco perdida porque, tipo, a gente não é americano. Então, assim, talvez a gente não entenda a importância desse fato histórico, Sim. né? E o que poderia acontecer caso o presidente Kennedy não tivesse morrido. E o próprio King fala, né, que talvez para nossa geração a gente não entenda isso porque foi uma coisa que aconteceu na década de 60. Mas talvez pra gente fazer uma associação a gente poderia comparar com as Torres Gêmeas. Sim, o impacto que foi isso nos Estados Unidos naquela época. Então que tem muita série, filme, tudo que fala sobre Kennedy, isso, né? Sim, tem muita coisa. Até hoje tá no imaginário americano, né? E ele fala, né, ele até cita numa entrevista que esse foi o 11 de setembro deles. Então, assim, quando ele percebeu a gravidade da história e tudo mais, e como era importante para os Estados Unidos John Kennedy e a morte dele, ele fala que começou a pensar nessa história e por isso ele chegou a uma premissa, como seria a história, como seria a continuidade se isso não tivesse acontecido, se John Kennedy estivesse vivo. Então foi por isso que ele escreveu, né? Foi mais por essa pergunta, se aquilo mudasse, o que teria acontecido? Porque muitos americanos acreditam que a morte do John Kennedy desencadeou muitas guerras, muitos conflitos sociais dentro do país. Então ele usa desse imaginário. Será que a gente poderia voltar no tempo e consertar o passado? E eu acho que a gente já pode entrar no enredo da história, né? Sim. Afinal de contas, o que é Novembro de 63? Primeiro que tem um personagem, gente, que é um dos meus personagens favoritos, assim, sabe? Não só o Jake Epping, mas a Sadie também. Sabe aqueles personagens que ficam, assim, naquele cantinho do coração, assim, seu coração fica aquecido quando você lembra deles? Eu tenho uma memória afetiva muito legal com o Jake Epping. E quem que é o Jake Epping? Conta pra gente. O Jake basicamente era um professor, né? E ele dava aula, na verdade, pra adultos que não tinham se formado, né? No caso... O nosso EJA. Exatamente, ele era esse professor. E ele tinha um amigo que era o Al, né? E esse amigo tinha uma lanchonete. Mas o Jake, basicamente, ele é o nosso ator principal. Gente, tem série. Novembro 63. Eu não gostei, mas enfim, o livro é muito melhor. Mas assim, ele é nosso personagem principal. Tudo gira em torno dele, da história dele, enfim. Até o livro começa falando da vida dele, né? Do casamento dele, enfim, de como ele se dava no ambiente escolar também. Como professor. Também fala sobre os alunos, fala sobre a família dele. E depois, né, a gente vai pegar que ele é a pessoa que vai impedir a morte de Kennedy, né? Aquela pessoa que foi incumbida de impedir, exatamente, dessa missão. E ele não tinha nada aqui no presente que prendia ele, porque ele tinha acabado de se divorciar, não tinha filhos. Então, assim, ele poderia viajar no tempo, porque não teria nenhum tipo de problema. Esse amigo dele, dono da lanchonete, o Al, na verdade, nem era amigo. Sabe aquele cara colega que você vai na mesma lanchonete há 30 anos? Era o Al. E ele tava na lanchonete do Al, e de repente o Al entra numa dispensa, né? E ele volta, depois de alguns minutos, assim, parecia que ele tinha envelhecido, sei lá, 20 anos. Muito doente. Muito doente, passando mal. Enfim, esse Al, ele tinha ali na dispensa dele uma toca de coelho, que permitia com que você voltasse ao passado.
Só que quando você voltava pro futuro, só tinha passado 2 minutos. Isso lembra o quê? As Crônicas de Nárnia. Independente do tempo que você passa no passado, você volta e só passou 2 minutos no presente. Mas então você envelhece, você continua. é isso que eu ia falar. Ah, é porque nas Crônicas de Nárnia eles voltam criança. Não. Tipo assim, o tempo que você passa no passado, você sofre todos os desgastes do passado, ou seja, você envelhece. E os anos que você ficar, você pode passar décadas lá. Você vai envelhecer, vai passar, vai fazer aniversário. Se você tiver alguma propensão a uma doença, você vai desenvolver ela. Enfim, é desse jeito. Tanto é que o Al, ele volta com câncer, né? Do Por isso passado. que ele tava, tipo assim, acabado. Mas assim, no presente só passaram 2 minutos. Então, por isso que quando o Al volta, o Jake fica tipo, o que aconteceu com você? Eu te vi há 2 minutos, você tava normal, entendeu? E agora tá acabado. E o Al, ele tinha essa missão, não sei se era um ideal, né, patriotismo, né, de tentar voltar ao passado. Mas assim, gente, voltar no passado, com todas as histórias que a gente já contou aqui na cabeceira sobre viagem no tempo, gente... É um emaranhado, né, de fios. Gente, dá muito ruim voltar no passado. Só que o Al, ele sempre tava indo e voltando no passado, porque você sempre volta no mesmo dia. Tudo se reinicia. Toda vez que você volta pro passado, é tudo reiniciado. Ou seja, ninguém te conhece. Você pode ter voltado pro passado, sei lá, 20 vezes. Ninguém vai te conhecer. Vai ser sempre o mesmo dia. Sempre as mesmas situações. Então, se você entra num bar, eles estão conversando a mesma coisa que, assim, todo dia. Só que você lembra e eles não lembram de você. Tudo se reinicia. Cada ida no passado, toda vez é a primeira vez. E o Al, ele, de tanto ficar indo e voltando, ele sabia já sobre costumes, moeda e como ganhar dinheiro no passado. Ele apostava já sabendo em quem ia ganhar, né? Ele olhava nos jornais, né, do passado, voltava no passado, apostava e ganhava uma grana. Então, assim, quando ele volta pro presente e ele já tá, tipo assim, num estágio quase terminal ali de um câncer muito avançado, ele tenta passar essa missão pro Jake, porque ele falhou nessa missão. Mas ele já tinha, assim, livros escritos sobre... Uma bagagem, assim, né? E ele joga tudo em cima do Jake, né? Ele explica, você vai fazer isso, vai chegar em tal lugar, vai ter tal pessoa, você vai apostar, quando você precisar de dinheiro, você aposta nesse jogo, se nesse assim, lugar. Compre um carro assim, né? Não faça isso, não faça aquilo. Ele dá todas as coordenadas. Porque também você poderia ser suspeito, né? De algumas coisas, né? Invista no banco tal, faça isso tal. Só que assim, demorou pra ele convencer o Jake, né? Afinal de contas, porque que... Primeiro, como é que você faz com que a pessoa se convença de que de fato existe uma toca no coelho e você vai voltar no passado? Se eu falasse pra você, você nem ia acreditar em mim. Mas ele meio que fala assim, ó, vem cá. Até que ele chega ali na toca de coelho e ele percebe que realmente ele voltou no passado. Aí ele volta correndo, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E demora um tempo pra ele convencer o Jake a, de fato, voltar no passado. Eu acho que o que convence ele é que, olha, estou morrendo, o meu restaurante, que é onde fica a Toca do Coelho, vai ser vendido em breve, só você pode fazer essa missão por mim. E no final das contas, o Jake decide encarar essa missão e finalmente voltar no passado. E é aí que a história começa. Sim. A gente não quer dar spoilers, né? Não. Mas... Tem muita coisa, é muito detalhe, gente. King é muito rico nesse livro. Sim. Em todos, na verdade, né? Sim. Mas assim... Tem muito personagem e uma coisa que mais me cativou, assim, é que tem romance no livro. Tem. Ai, a gente ama um romancezinho. Não, e o final do livro é o melhor em relação a isso, né? Sim. Porque... assim, não é um final ideal, mas é um final que deixa você com o coração quentinho. Exato. Então, assim... é um final que eu não pensaria. Não pensaria. Na verdade, tipo... Acho que o fato de ter um romance também acaba complicando muitas coisas. Eu acho que o que mais deixa a gente intrigado no livro é que você vai vendo que, assim como ele fala uma frase muito famosa, que o passado é obstinado. Ele não quer ser mudado. Ele não quer ser mudado. O passado se harmoniza. Então pode ser que ele tenta mudar algumas coisas no passado, porque, por exemplo, ele não sabia apenas do assassinato de John Kennedy, ele sabia outras coisas na história, do destino de outras pessoas, de outras famílias, e ele tenta mudar, só que no final das coisas, às vezes mudar pro bem naquele determinado momento vai piorar lá pra frente. Então não necessariamente mudar uma coisa seja benéfico. Então ele vai começando a amadurecer essa ideia de que, cara, eu não consigo salvar o mundo. E vai dando essa sensação, assim, de desespero. Porque você quer que as coisas deem certo. Você quer que fulano não morra, fulano não seja agredido, que fulano não seja assassinado. E ele vai percebendo que, cara, não dá pra fazer isso. Se eu impedir aqui, outra pessoa vai fazer lá. E eu acho que é isso que mais me prende no livro. Um fato interessante também do livro é que quanto maior o fato que
vai mudar na história, o curso de tudo, quanto maior, por exemplo, a morte de Kennedy, quanto maior o fato, mais difícil é pra ser mudado. Então a gente vê no livro todo o Jake entrando em rascada, porque, como a Bi disse, ele quer tentar salvar o mundo. Ele sabe de muita coisa, ele é muito privilegiado, então ele sabe muita coisa do futuro. E ainda que não seja algo importante, por exemplo, se tal pessoa estiver nesse lugar, vai dar ruim pra ela. Então eu tenho meio que a missão, entendeu? De impedir ela, porque é a vida dela que tá em risco, em jogo. E a gente vê que ele vai tentando se meter em umas situações e o passado, como a gente falou, é obstinado, ele não quer ser mudado. Então tudo que pode alterar o curso da história é muito difícil de ser mudado. Então a gente vê que no livro ele vai se enfiando nos becos por causa de mudar o passado, que é assim, desesperador. E a gente vai percebendo que quanto maior o fato, mais difícil de ser mudado. E pode ser algo pequeno e ele acaba não percebendo. Ele entra nessa de, consigo mudar. E quando ele tenta mudar uma coisinha, dá certo. Aí ele muda outra, dá certo. Ele vai entrando mais nesse buraco e ele não percebe que por menor que seja a situação e o fato, vai mudar no futuro. Sim. Então, assim, por exemplo, se ele entrar num bar, beber uma bebida, ele já mudou o curso da história. Sim. Porque se ele não tivesse ali, ele não teria conversado com aquele pessoal não teria conhecido ele. Então, assim, coisas sutis, é muito complexo. São coisas sutis, mas que podem mudar toda a linha do tempo. E eu acho que pelo fato dele se relacionar com pessoas, complica tudo. Porque, assim, gente, ele volta no passado, no ano de 1958. Sim. Ainda ele tem 5 anos antes da morte do Kennedy. Então ele tem que se adequar, né? É um tempo dele se adaptar, dele estudar. E ele vai construindo relacionamentos. Então, esses relacionamentos são complicados. Porque, assim, se ele se casa no passado com uma pessoa, pode Será ser que ele existe no futuro? Aquela tipo pessoa não se casaria com outra. E os filhos não vão existir. Exatamente. E aí ele também começa a dar aula, né, no passado. Sim. E ele tem o poder de influenciar os alunos. E, gente, aí você começa a ficar meio assim, pilhada. Sim. Cara, será que tudo que eu tô fazendo vai mudar meu futuro? Sim. Desde beber uma água até coisas mais drásticas. Acho que é essa a reflexão, assim, do livro. Eu acho que o próprio Jake, ele sempre se para pensando, ele sempre vira pra si mesmo e fica pensando, será que se eu fizer isso, eu ainda vou ter meu apartamento? Tem umas questões no livro que ele entra nisso, tipo, será que se eu fizer isso, eu vou existir no futuro? Ou será que eu ainda vou ter meu gato? Será que vai estar a lanchonete no mesmo lugar? Então, tipo assim, ele começa a pensar, será que a lanchonete vai existir ou será que eu vou ficar preso pra sempre? Sim. E aí ele fica nessa. E a gente vê que é impossível você ler esse livro sem pensar no efeito borboleta da vida. Sim. É muito impossível, porque você começa a entrar numas cadeinhas, tipo assim, nossa, se eu fizer isso, vai alterar nisso? E se não fizesse isso no passado, será que eu estaria aqui? Sim. Então, assim, é muito... Por isso que Viagem no Tempo, gente, é sempre muito complicado. Por isso que King parou depois de 15 páginas. Porque ele sabia que ia ser trabalhoso ali. E tem uma peculiaridade também que eu gosto muito nos livros de King, é o crossover entre os livros. Sim. Eu ainda não li It a Coisa, mas eu sei de algumas coisas por conta do filme, né? De algumas coisas que eu ouço em resenha. E a história de It a Coisa, tem muita gente que fala que esse livro é melhor que It a Coisa, ou tem gente que fala, não, It a Coisa fica em primeiro lugar e esse em segundo, não sei, ainda não li uma disputinha pra poder opinar. Mas tem uma parte da história que se passa em Derry, que é a cidade onde acontece aquele evento do Pennywise e tudo mais. E tem alguns personagens de It a Coisa que aparecem aqui. Sim. Então é muito legal porque se você já lê um livro, você vai pegar uma partezinha, algumas explicações nesse. Só que também é ruim, porque se você não leu o outro, você pega spoiler. A gente percebe logo no início do livro, principalmente quando ele volta pro passado, que o livro ele tem um universo próprio. Então, assim, tudo que você lê, a música, os costumes, as roupas, o estilo de vida daquele povo, faz você perceber que, assim, te dá uma certa saudade do que você nunca viveu. Parece que você tá naquele tempo, você, assim, é totalmente submerso naquela história. E tem uma música que ele cita bastante no livro, né? Que é In the Mood, acho que é esse o nome, né? Que é muito antiga, tipo, o saxofone. Ele sempre cita essa música e eu até coloquei no YouTube depois pra ouvir, sabe? Eu imaginei dentro da história, gente. Sim, é muito assim, eles perfeitinho. Dançando, né? E sabe quando você termina o livro assim, ouvindo a música e chorando? Essa era eu também. A gente vê que Novembro de 63 ele é muito cativante. Então, assim, uma hora ou outra você vai atrás de fato, de foto. Eu mesma fui pesquisar a foto do Oswald inúmeras vezes. Sim. Do momento, porque assim, King ele se ateve tanto à verdade que
tem muitas situações que realmente aconteceram, que não foi só lúdico a imaginação dele, a criatividade. Ele se ateve muito à verdade. Então, às vezes, você tá lá numa situação que você fica pensando, será que existiu mesmo? Será que foi real ou será que é parte da criatividade de King? E aí você vai pesquisar, tem foto, tipo, ele descreve o vestido, descreve, enfim, a situação, a família as pessoas. do Oswald. Exatamente. Eu me peguei pesquisando muito pra imaginar como era as pessoas, enfim, toda essa parte. Então, uma hora ou outra, você vai atrás dos fatos da história de Kennedy, você vai ficar interessado em saber o que aconteceu. Como a gente disse, né, isso não é tão importante pra nós que, enfim, não somos americanos. Mas, assim, esse livro, ele traz uma vontade de pesquisar sobre a história. Pelo menos eu me senti assim. Ele é muito cativante em relação a isso, em relação ao passado também, em pensar em como aquele povo vivia, como era antigamente. Então, inúmeras vezes eu pensei em, tipo, no estilo de vida das pessoas antigamente. Sem celular, sem tecnologia. Sim. Né, um modo de vida muito mais simples, muito mais intenso, mas também as pessoas, elas já eram maldosas ali no passado. Sim, né? você percebe que tem muita característica de hoje em dia, da nossa geração, que na verdade desde o passado tinha. Talvez foi piorando, talvez sim, mas assim, você também começa a pensar na vida sem tecnologia, como eram mais difíceis as coisas, ou por exemplo, como tudo era mais barato. Nossa, é verdade. Eu fiquei pensando muito nisso. Gente, uma coisa muito legal é que ele vai comprar um carro e a hora que o cara fala o preço, ele fica tipo assim, quê? Só isso? Tipo, as coisas no restaurante, isso aqui é $1, isso aqui é não sei quantos centavos. E ele fica muito assim, chocado. Tanto é que esse Ol, que era o dono da lanchonete, né, ele ia no passado, no açougue, comprava carne e trazia pro presente. Sim, e ninguém do presente entendia porque o lanche era tão barato, né? O povo falava, não, isso aqui deve ser carne de galinha, sei lá, deve ser carne de gato. De gato. E, na verdade, ele ia, comprava e trazia pro presente e ainda lucrava muito em cima. O livro fala que ele lucrava muito. Então, o tempo todo você fica pensando, meu Deus, é só isso que custa gasolina no passado. É só isso que um carro custa. E, tipo assim, a gente vê que, assim, às vezes ele aposta coisas, por exemplo, no jogo, e você fala, nossa, ele vai ganhar só isso, mas dá pra ele viver com aquele dinheiro por meses, entendeu? É um rolezão todo. Eu lembro até da minha infância, quando as coisas eram mais baratas e tudo mais, né? Imagina bem antigamente. Gente, assim, é um livro que te deixa com o coração quentinho. É um livro que eu fiz inúmeras marcações. A Bianca também, só vou marcar o necessário. Apesar dele ser um calhamaço, né? Tem mais de 700 páginas. Gente, a fluidez dessa história é muito rápida. É sensacional. Eu li assim, eu devorei. Você também devorou esse livro? Acho que eu li em menos de um mês. E assim, demoro 1000 anos pra ler 500 páginas. Mas assim, gente, é aquele livro que a história te prende. E fica aí a indicação. Esse foi o nosso melhor livro de 2022. E qual será o de 2023? Será que é outro do Stephen King? Né? Vamos saber só ano que vem. King, nesse livro, ele consegue nos cativar e nos estimular a viver 1000 vidas, muitas vidas, com Jake Epping. Então, assim, você vive muitas vidas com ele e muitas realidades aleatórias. Agora me contem, Novembro de 63 é digno da sua cabeceira? Da nossa, com certeza é. Pessoal, entra nas nossas redes sociais, começa a nos seguir por lá no Instagram, deixa aqui seu comentário, o que você já leu de Stephen King, se você já leu Novembro de 63, quantos livros de Stephen King você já leu, porque, gente, é um caminho sem volta. Você começa a ler Stephen King, você quer ler, tipo, todos. E é isso, gente. Esse foi o nosso último tema do ano. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.